Olá, estrelas! Gratidão em ter você aqui no Espaço Estrela Azul. Voltei com os vídeos de arquétipos, então eu vou novamente conversar com vocês sobre arquétipos. Tem uns vídeos, para quem está entrando a primeira vez, deixa eu explicar. Tem uns vídeos que eu gravei, foi uma sequência de 10 vídeos, onde eu falo sobre os arquétipos que eu ativei. E eu falo como foi minha experiência, como que é ativar arquétipos e tudo. Então, se você não sabe nada sobre arquétipos, eu vou explicar um pouco aqui, mas eu aconselho você também a assistir. Vou deixar como sugestão de vídeo esses meus vídeos que eu fiz sobre arquétipos, tá? E hoje eu vim falar aqui, novamente, de um arquétipo que eu ativei, uma experiência única, uma experiência super diferente. E eu vim falar sobre o arquétipo da aranha. Parece assustador, né? Mas não, é bem legal, vocês vão ver que é bem interessante. Para quem não me conhece, meu nome é Karen, sou taróloga, terapeuta, trabalho com ativação de arquétipos, tá? Trabalho com consultas, atendimentos e também com ativação de arquétipos. Se você quiser falar comigo, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui na descrição deixo o meu WhatsApp, tá bom? Ou então vai lá no meu Instagram, @estrelas5, e aí você conversa comigo pelo direct, tá? Vamos lá, já falei qual é o arquétipo, né? E até dar uma deixazinha assim, de falar se vocês, umas dicas para vocês descobrirem, mas eu achei melhor falar logo sobre ele, porque é um arquétipo muito assustador para algumas pessoas, né? Você ativar um arquétipo, por exemplo, de um animal que você tem medo, é uma coisa muito estranha. Eu, particularmente, não tenho medo de aranha, tá? Pelo contrário, eu acho até legal, acho bonito. Não vou pegar, ficar criando aranha, mas eu acho um animal muito legal, muito interessante. E por que eu ativei, né? Primeiro, voltando para que vocês compreendam que arquétipo, inclusive pesquei aqui um pouquinho, mas eu trouxe 2 definições de arquétipo que eu tenho umas definições, ao longo do tempo eu estudei, aprendi sobre arquétipos, né? Falo para vocês nos outros vídeos até sobre meus mentores, como Carl Jung, como o professor Hélio Couto, como a Amit Goswami, sempre me confundo o nome dele, Goswami. É um físico quântico muito bom, ele também trabalha com a ideia dos arquétipos, né? É um ativista quântico. E eu sempre falei para vocês que eu estudo sobre arquétipo com eles. E tem uma definição que eu li recente do professor Hélio Couto. Inclusive, eu faço ressonante e eu fiz a ressonância com ativação de arquétipos, né? Que ele diz o seguinte: o que são arquétipos? São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. O que quer dizer isso? Independente de você conhecer, saber, estudar arquétipos, você inconscientemente manifesta, ativa algum arquétipo na sua vida. Sempre. Você vai estar sempre ativando um arquétipo, que são energias vivas, né? Eu falo bastante sobre arquétipos de animais, só que também já falei sobre arquétipos de minerais, né? Diamante, ouro. Arquétipos de personalidades, como a Cleópatra, fiz uma ativação, fiz um grupo de ativação. Então, essas energias, né? Dos objetos, animais, pessoas, situações, circunstâncias, personalidades, elas vivem no nosso mundo. Então, você ativa, olhando, estudando, gostando, admirando, conhecendo, você acaba canalizando. Tem um arquétipo muito comum, principalmente entre as mulheres, mas os homens também costumam ativar, muitos, por sinal. Ele é um pouco mais comum para as mulheres porque é o arquétipo da mãe. Eu costumo falar que é um arquétipo muito legal, é um dos 12 arquétipos de personalidade que Carl Jung fala, e eu vou até trazer depois para vocês aqui, tô só dando a informação antes, que você ativa inconsciente. Então, são essas 2 definições, do professor Hélio Couto e a definição de Carl Jung, que fala que arquétipos são representações que existem no nosso inconsciente coletivo. Basicamente a mesma coisa, né? Claro, definições com palavras diferentes, mas com sentidos iguais. Então, arquétipo é isso. Então, voltando para o arquétipo da aranha. Você, para ativar um arquétipo no animal, ainda mais um animal como a aranha, que é um animal que
remete ali aquele medo, asco, pânico, pânico não, fobia, né? A aracnofobia, tem pessoas que têm fobias de aranha, medo assim que tá lá psicologicamente. Freud explicava muito sobre fobias e são coisas que estão lá no nosso inconsciente, né? Às vezes você não sabe por que você tem tanto medo. Fobia é um medo desenfreado, um medo que você não consegue controlar, que ele ativa um gatilho na sua mente terrível. Então existe até aracnofobia, que é um pavor de aranha. Então realmente é um arquétipo bem complicado para ativar. Cara, isso é tão assim tudo. Você já falou que não tem medo de arquétipo, não, de aranha, né? Por que você ativou? Bora lá. Aranhas são aracnídeos, né? E eles têm, além de ser esse animal que a gente tem medo, que eles passam essa ideia de medo pra gente, mas eles têm um significado muito importante. Se você estudar, aprofundar, entender, você vai ver que as aranhas, elas têm aquela teia, né, da aranha, e aquilo, quando você começa a entender o sentido da vida daquele animal, você começa a entender que aquilo é o que você pode achar de mais organizado possível. Então, por que eu ativei o arquétipo da aranha? Porque a aranha, ela tece a vida. O xamanismo, né? Eles têm a aranha como um animal totem, né? Que é um animal de poder, que ela é a teia da vida. Então, aqueles filtros de sonhos, o tecer, o planejar a vida, tudo isso está muito associado à aranha, à rotina da aranha, à forma como a aranha vive, né? A aranha, ele é um animal, o xamanismo, ele fala até da simbologia das 8 patas da aranha, né? Que significa o infinito. Então a aranha, ela tece ali a teia. A gente sabe, biologicamente explicando, que ela tece para poder capturar o alimento dela, né? Mas a gente trabalhando aí na questão energética, espiritual, a gente sabe que aquilo tem toda uma simbologia, uma teia, né? E outra, a aranha, ela tem ali muito a ideia da paciência. Ela tece ali aquela dias, se você não atrapalhar, né? Se você não for lá espantar, ela fica dias e dias construindo milimetricamente bem feito a teia para capturar o animal dela. Aquilo é a vida dela. Ela depende daquilo para sobreviver. Por isso que a gente fala de teia da vida, né? Então, para a aranha, aquilo ali é você tecer. Onde que a gente utiliza? Aí volta, por que eu ativei? Eu estava precisando colocar alguns planos mesmo, trabalhar algumas ideias, estava precisando organizar minhas ideias em relação ao canal, em relação aos atendimentos, em relação à minha espiritualidade. E eu estava precisando de paciência, porque você sabe que as coisas não acontecem tão rápidas, né? A gente precisa ir, principalmente que depende de atendimento, de cliente, a gente sabe que depende de rede social, sabe que tem que ter toda uma paciência de postar vídeo, de ter aquela consistência em todo dia. Então eu estava precisando disso. E aí a aranha me veio como arquétipo perfeito para aquele momento. Eu precisava ter a essência da aranha, entender, conhecer, estudar, olhar mais, observar mais a aranha e levar para mim, porque é isso que é a ativação de arquétipo. Você trabalhar o seu inconsciente, porque você está olhando aquilo de uma forma positiva para tirar um benefício, que é o que a gente chama de lado luz quando a gente fala em ativação de arquétipo. Então, qual era o lado positivo que eu estava precisando? Por isso que eu ativei a aranha, né? A cura, a ação, a paciência, ao mesmo tempo que ela tem uma rapidez. Porque é o seguinte, ela tem a paciência de tecer a teia, mas ela tem uma agilidade, porque ela não pode perder tempo, né? A aranha, eu não lembro quanto tempo a aranha vive, mas não vive muito tempo.
Então ela tem que ter aquela rapidez, ao mesmo tempo que tem que ter a paciência de fazer tudo milimetricamente corretinho, direitinho. Eu precisava ter foco, né? Você sabe que para você conseguir algo na vida, você precisa ter foco. Mesmo que você tenha plano A, B, C, porque eu sou virginiana, então eu tenho lua em virgem e sol em virgem. Depois eu explico para vocês. Mas, resumindo, eu tenho plano A, B, C, D. Mas mesmo assim eu consigo ter foco em todos os planos, tá? E eu precisava muito disso nesse momento. Autoconfiança, para ter certeza que é isso que eu queria, para saber que gestão de risco. Caso, eu também sou administradora, gente, então, caso não desse certo, eu tinha que gerenciar os riscos, mas eu precisava ter autoconfiança no processo. Magnetismo pessoal, atrair, né? Atrair pessoas, clientes. Então, a aranha tem isso, ela tece a teia, cria aquela coisa linda, atrai o inseto, né? E aí o inseto é atraído por aquela teia ali que era inclusive feito de proteínas, tá, gente? Interessante, um fio bem bonitinho, às vezes brilha no sol. Então o inseto vai lá, é atraído e ela se alimenta disso. Então eu precisava desse magnetismo pessoal, poder de atração e de criatividade, que é também característica da aranha, né? E aí você pensa já lá no mundo todo, a aranha como um animal de criatividade, ela cria essas teias, é uma arquiteta, a aranha ela é considerada arquiteta natural, né? Ela cria ali a sua estrutura, assim como as abelhas, como as formigas, né? Elas são arquitetas da natureza. João de Barro, que faz sua própria casa. Então, assim, os animais, eles têm assim, um poder. E na época eu também estava estudando o curso de design interiores e eu estava muito ligada também nessa questão da criação. E aí isso me veio tudo. Eu disse, não, a aranha é o arquétipo ideal. E eu consegui realmente ter uma rotina, ter um foco, atrair clientes, ter autoconfiança nesse meu processo, ter paciência para esperar o processo e agilidade, porque eu precisava todos os dias postar horário X, momento X e ainda fazer minhas coisas, né? Eu sou professora, eu tenho outras atividades, né? Então também precisava fazer tudo isso num tempo X para dar tempo de atrair minhas presas, né? Então foi tudo casado, muito bem esquematizado. Só que aí arquétipo é o seguinte, arquétipo tem um lado luz, que é o que você deve intencionar quando você ativa um arquétipo, mas ele também tem um lado sombra que você não pode desconsiderar. O que é o lado sombra? Quando a gente fala do sombra do arquétipo, é o que o arquétipo vai ativar em você, sombra em você, que você vai ter aí no momento que você ativa esse arquétipo, que é característica do animal. Do arquétipo. Falei animal porque a gente tá falando da aranha. Arquétipo, né? Qual o lado sombra que a aranha vai despertar, vai trazer em você? O medo, principal coisa, né? A solidão, a aranha só. Né? Inclusive a aranha, vocês sabem que a aranha, aquela negra, né? Que é a viúva negra, ela é tão só que ela depois que reproduz ali com seu macho, ela mata ele, não quer ficar com ele sozinha, né? E aí quando tem as aranhas, sabe? É um arquétipo muito realmente só. A aranha não trabalha em equipe, ela não tem a ajuda de outros animais, como as formigas, como as abelhas, tá? Ela não trabalha em equipe. Arrogância. A aranha, ela tem essa simbologia, então ela ativa em você. E a frieza. Karen, mas eu vou ter isso se você tiver essa sombra em você guardada, ela vem à tona. E aí você vai ter que lidar com isso. Ah, mas não é ruim, eu queria só o lado luz. Para você conseguir impulsionar uma luz em você, você precisa deixar um lado escuro. Isso é a lei, é a lei universal, tá? É a lei dos opostos. Noite, dia, claro, escuro, tá? Então, para você ativar
vem a luz, tem o lado sombra. Então você precisa trabalhar esse lado sombra para ativar o lado luz. Senão, o lado sombra vai se sobrepor ao lado luz. Então é muito importante você também considerar. Tem gente que não gosta de ativar arquétipo exatamente porque vai trazer o lado sombra e a pessoa não quer trabalhar o lado sombra. Mas o ideal é que você trabalhe o seu lado sombra. Por exemplo, no meu caso, eu consegui isso que eu queria, consegui trazer meus clientes, atrair meus clientes e tudo. Despertou em mim um medo que eu não sabia que eu tinha. Sabe o quê? Medo de algumas pessoas. Olha a loucura. Parece ser medo de animal. Medo de animal eu já sabia que eu tinha. De muitos animais. Eu morro de medo de animais. Mas me despertou o medo de algumas pessoas. Eu comecei que isso serviu até como um dispositivo de defesa para algumas situações depois, tá, gente? Eu me achava muito... Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Isso é legal, é massa. O medo, ele trava processos, sim. Você não consegue conquistar muitas coisas na sua vida, muitos objetivos. Você não consegue realmente sobressair ao mundo que a gente vive com medo. Mas o medo, ele tem que ser muito bem trabalhado. Porque você também não pode achar que o medo é o oposto da inconsequência. O medo é o opor, você é uma pessoa que eu vou deixar de ter medo, então eu vou me jogar em tudo. Não é assim que funciona. O medo, ele é um dispositivo natural de você se proteger. Você não pode deixar que ele se torne uma coisa, uma doença, onde você não consiga dar um passo com medo de cair. Mas o medo, ele é necessário em algumas situações. Então, pra mim, eu tinha muito isso. Eu vou, se não der certo, tá bom. Eu não tenho medo de ninguém, não sei o que. E algumas situações até me colocou em risco. Muitas situações me colocaram às vezes em risco em relação principalmente a pessoas, sabe? De me meter em situações que, caramba, essa pessoa poderia ter gritado comigo, essa pessoa poderia ter me agredido e eu fui lá sem medo. E eu comecei a despertar, a ficar com medo de algumas pessoas, porque eu vi que nós não somos responsáveis pelos atos dos outros. Então, tipo, você tá aqui no trânsito, dirigindo, e a pessoa passa por você veloz e você vai xingar, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, né? Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Então não é você encarar, ninguém vai passar por cima, não. É você respirar e dizer, eu tenho um medo que aquela pessoa possa realmente estar num momento ruim e se eu for brigar com ela, ela vai me agredir. Eu tenho medo de ser assaltada e reagir ao assalto e o ladrão me matar. Esses medos, eles protegem. E era um medo que eu não tinha. Eu tinha medo de animal, tenho medo de altura, né? Mas eu não tinha esse medo. E isso me serviu como um aviso para dizer, você não sabe tudo sobre todo mundo. E você não é responsável pelo comportamento dos outros. Então você não pode dizer o tempo todo o que aquela pessoa tem que fazer. Você tem que realmente se proteger e ter cautela e um pouco de medo quando você for tratar com algumas pessoas que você já instintivamente considera perigosa. Isso me abriu muito a mente. Outra coisa que trouxe também foi a questão da arrogância. Por quê? Porque como eu tava, foi em conjunto, eu tava ativando, então eu queria meus planos, tal. E aí eu sempre trabalho com meu namorado, né, meu namorado, que agora adianta. E aí eu comecei a tratar um pouco com arrogância os pensamentos dele. E eu me toquei, que era por causa do arquétipo da aranha, que estava saindo de mim, não que eu seja uma pessoa arrogante, mas em algumas circunstâncias, como eu estava estudando mais, sabendo mais, eu sabia mais, eu não tinha uma paciência, eu não tinha uma gentileza, às vezes, de explicar. Então, aquilo se torna, acabei percebendo que eu estava me tornando arrogante diante dos conhecimentos que eu tinha, que eu não era obrigada a todo mundo saber, porque às vezes a pessoa não tem lá nem arquétipo, é uma coisa que a pessoa estuda isoladamente, uma pessoa ali, é todo mundo no mundo que conhece arquétipo. Então, às vezes eu estava meio que explicando para ele algumas coisas, meio que arrogantemente. E aí também me disse, controla. Isso serve para outras situações. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, deixar aqui de mensagem nesse vídeo? O arquétipo da aranha é um arquétipo muito bom para você lidar com
os projetos da sua vida. Quer tirar um projeto do papel? Quer tecer a tua vida? Quer reestruturar aí a tua vida? Quer atrair pessoas? Quer organizar os teus processos? Quer confiar, ter foco? Aranha. Não tem medo de trabalhar teu lado sombra, porque se você tiver essas situações de sombra, elas vão vir à tona e você vai se tocar e trabalhar muito bem com isso, tá bom? Como ativar arquétipo? Imagem de plano de fundo, no celular eu uso muito, tela de computador e ler. Eu fui estudar, fui ler, assistir vídeos sobre aranha, estudei um monte de coisinha sobre aranha que é bem interessante você estudar. Gente, outra coisa, só contar uma coisa pra vocês. Quando vocês estão ativando arquétipo, não sei se vocês já ativaram, mas quem não ativou, deixa aqui nos comentários se já aconteceu. Isso aconteceu várias vezes comigo. O da aranha foi o mais engraçado. Eu moro numa cidade a 40 minutos de uma outra, né? Eu moro aqui, numa praia, e eu tenho uma casa, trabalho, dou aula em uma outra cidade. Então eu sempre faço esse percurso uma vez por semana, são 40 minutos de estrada. As 3 vezes seguidas, eu vou toda segunda e volto toda quarta. As 3 vezes seguidas que eu tava indo, eu cruzei o mesmo trecho, no mesmo espaço, com a mesma... Eu não sei se era a mesma aranha, né, gente? Não vou afirmar com certeza. Mas eram muito parecidas. Não era ela, era a filha dela. Ou a mãe, era muito parecida. Uma aranha, para que eu conseguisse ver na estrada, que é uma estrada reta, uma velocidade de 180 km, era uma aranha grande. E eu só tenho uma testemunha, que eu moro aqui, então tem muito turista, e eu tava levando uma moça de carona para rodoviária, e ela é uma alemã, ela é uma francesa que mora na Alemanha, e ela só falava inglês, e eu sou péssima de inglês, e ela viu comigo a aranha. Aí eu vejo todo dia, ela, what? Entender o que eu tava falando. Mas ela viu também a aranha, então ela nem dá para ser muito meu testemunho. Mas é isso, vocês vão observar. Quando vocês estiverem ativando arquétipos, vocês vão observar esses arquétipos presentes, vocês vão observar sinais, sabe? Como a sincronicidade do que vocês estão fazendo vai acontecendo. Assista meus outros vídeos sobre arquétipos, eu vou trazer mais arquétipos que eu ativei, arquétipos diferentes também, então vale muito a pena. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo, gratidão, me segue também nas outras informações, tá? Tem leituras aí de carta aqui no canal também, tá? Beijos, fiquem todos em paz.